Você quer aprender a criar filhos saudáveis, felizes e fiéis a Deus? Quer conhecer os segredos da família de Jesus e descobrir como aplicá-los em sua vida? Não perca o conteúdo desta aula. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui está melhor do que mereço. E é nesse clima de alegria que iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de adultos, publicada pela CPAD. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e revelo a minha alegria e gratidão a Deus pela oportunidade de tê-los aqui comigo. Hoje, o meu objetivo é fazer a exposição da lição de número 12, datada do dia 18 de junho de 2023, cujo título é Criando Filhos Saudáveis. Olharemos para a família terrena de nosso Senhor Jesus, propriamente para o exemplo de seu pai adotivo, para o exemplo de sua mãe, de seus irmãos, e extrairemos lições preciosíssimas a respeito do ambiente familiar e, sobretudo, como os pais podem dar uma boa educação aos seus filhos conforme os princípios da palavra de Deus. Temos alguns objetivos a serem alcançados mediante a explicação dos tópicos da lição, e a lição, em primeiro lugar, revelar a normalidade da família de Jesus, se é que a gente pode chamar de uma família normal. Em segundo lugar, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E, por fim, explicar o tríplice desenvolvimento do nosso Senhor Jesus. Nós vamos alcançar esses objetivos já fazendo a exposição do nosso texto áureo, que nos diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A tradução NVI nos diz o seguinte: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Ele ia crescendo em graça em dois aspectos: diante de Deus e dos homens. E eu fiz um pequeno fluxograma dessa passagem na mesma versão que aparece na nossa revista, e o fluxograma ficou assim. Acompanhe comigo em tela. Nós temos aí a primeira sentença, que diz: E crescia Jesus em sabedoria. Isso aqui aponta para um crescimento mental ou intelectual. Depois, nós temos a segunda sentença, que diz que o crescimento de Jesus não se deu só na área do saber, mas também da estatura. Isso aqui é o crescimento físico, crescimento biológico. Temos aí a terceira sentença: ele crescia em graça para com Deus. Isso diz respeito ao crescimento espiritual. E, por fim, a última sentença do texto aí, na nossa divisão, diz que ele crescia em graça para com os homens. Isso fala de um crescimento espiritual. Comentando essa passagem, o William MacDonald, ele diz o seguinte: aqui, a narrativa de Lucas passa silenciosamente por cima dos 18 anos que o Senhor Jesus passou em Nazaré como filho de um carpinteiro. Na ocasião, Jesus ele tinha por volta de 12 anos de idade, era um adolescente. E depois ele aparece novamente no relato bíblico com mais ou menos 30 anos, que é a idade que ele inicia o seu ministério. Então, o William MacDonald e outros escritores, comentaristas bíblicos, aqui chegam ao entendimento que houve um período ali de mais ou menos 18 anos de silêncio. E o William MacDonald, ele prossegue dizendo o seguinte, falando sobre esses anos de silêncio: esses anos nos ensinam a importância de preparação e treinamento, a necessidade de paciência e o valor do trabalho diário. Foi na casa de um carpinteiro que Deus preparou o seu filho para desempenhar o maior plano de todos, né? O plano tracejado nos detalhes no eterno conselho de Deus antes da criação de todas as coisas. O Cordeiro de Deus, ele seria morto em benefício de toda a humanidade. Jesus desenvolve o seu ministério com perfeição, morre na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados e ressuscita para que
por meio de sua ressurreição, nós agora tivéssemos vida espiritual, esperança de ressurreição, de vida eterna, de vida com Deus. Jesus desempenhou o seu papel com maestria, com perfeição. Porém, não é necessariamente sobre o plano da redenção que nós focaremos aqui a nossa atenção e as nossas aplicações. Nas entrelinhas deste texto, há algumas verdades que a maioria dos comentaristas ignora. E nós queremos destacar aqui pelo menos duas. Eu não encontrei essas verdades aqui em nenhum comentário bíblico, mas refletindo sobre a passagem, sobre o tema da lição, eu cheguei a essas duas conclusões que agora vou citar para você. Em primeiro lugar, o papel de José e Maria, com certeza, foi fundamental para o desenvolvimento de Jesus em todas as áreas mencionadas no versículo. Então, Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens, sob a supervisão de seus pais. Olha a importância da paternidade e da maternidade na criação dos filhos. O filho, Jesus, crescia saudável, porque seus pais estavam supervisionando o seu desenvolvimento. Pelo menos é isso que fica entendido aqui nas entrelinhas do texto. Até porque Jesus era o Filho de Deus. Quando a gente está falando aqui de sua divindade, ele é o Filho de Deus, mesma essência de Deus, mas ele também era filho de Maria e filho adotivo de José. Em segundo lugar, esse pensamento aqui é bem interessante. Um lar, preste atenção, um lar de pessoas humildes e simples no aspecto intelectual e financeiro foi o ambiente onde Jesus foi bem educado. Então, a condição financeira, baixa renda, isso não quer dizer que você tem que ser alguém, isso não é um fator determinante, um fator crucial para que você seja uma pessoa não desenvolvida, para que você não seja uma pessoa bem educada, para que você não seja uma pessoa sábia. A questão da simplicidade no aspecto material, no aspecto de influência, não vai determinar o teu desenvolvimento. Jesus foi bem educado em um lar de pessoas humildes. José e Maria não tinham grande relevância social em seus dias, mas tinham uma coisa, tinham um bom nome, tinham testemunho no céu e na terra. Eram pessoas bem vistas pelas suas ações, pelas suas palavras e pelas suas condutas, pela conduta que tinham. Então presta atenção, que vir de origem humilde não é uma desculpa para a inércia, não é uma desculpa para se enveredar pelo caminho do crime, para se enveredar pelo caminho da ignorância, de jeito nenhum. Então nós enxergamos isso aqui dentro do nosso texto áureo. A verdade prática, ela diz o seguinte: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Só a palavra de Deus, olha para mim aqui, presta atenção, só a palavra de Deus tem consistência, só a palavra de Deus tem sabedoria para orientar os pais na criação dos filhos, a fim de que eles cresçam saudáveis e cresçam de forma equilibrada em todas as áreas importantes da vida. E aqui, na verdade prática, 2 pontos importantes são levantados, e eles são, em primeiro lugar, a educação dos filhos é um ato de obediência a Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, vocês têm uma missão dada por Deus. E esta missão é educar os seus filhos. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, que hoje estou lhe dando, que você é conhecedor, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Não quero ouvir. Não quero fazer. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando eu estiver andando pelo caminho. O pai está com o filho, né? Quando se deitar e quando se levantar. Então é sua missão, é sua responsabilidade educar os seus filhos. Agora, como é que essa educação acontece? Essa educação acontece de acordo com os princípios divinos, com os princípios revelados na
palavra de Deus. Veja que o pai, ele deve ensinar o menino no caminho em que deve andar. E esse caminho em que o menino deve andar é o caminho apontado pela Bíblia Sagrada. É o caminho apontado pela verdade de Deus. Olha o que nós temos lá, o texto que nós temos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e 16. Acompanha comigo. Diz o seguinte: porque desde criança você conhece as Sagradas Letras. Desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, presta atenção, pai e mãe, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem, e aqui me permita fazer um acréscimo, para melhor entendimento, para que o adolescente, para que o jovem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Escritura é o parâmetro divino que deve ser utilizado pelos pais como instrumento de educação dos filhos. Glória a Deus! Glória a Deus! Teu filho pode aprender português, matemática, teu filho pode aprender direito, teu filho pode aprender filosofia, psicologia, pode aprender o que ele bem quiser. Ele pode aprender tudo. Porém, o balizador de todo conhecimento deve ser a palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui 3 pontos e nós vamos seguir os pontos da lição. Veja aqui, é uma das poucas lições esta que nós seguiremos os pontos, mas não seguiremos os subpontos. Então, vamos seguir os tópicos, porém os subtópicos serão diferentes aqui no subsídio. Tá certo? Você pode baixar este subsídio por meio de um link que está aqui embaixo. Ele é gratuito. Então você pode ir lá, você pode clicar, você vai ser direcionado à plataforma gratuita da ferramenta EBD e nela fazer o download deste material. Aproveita e conhece os benefícios da plataforma paga, porque tu verá que lá na plataforma paga tem muitos outros recursos que não estão disponíveis na plataforma gratuita, tá bom? Então, vamos aqui para a exposição da nossa lição. Tópico de número 1, uma família normal. A gente precisa se questionar, né? Em que sentido a família de Jesus era uma família normal? Já que esta família, ela teve ali em sua vivência cotidiana o Filho encarnado de Deus. Então, em que aspecto essa família pode ser classificada como normal? Porque Maria e José, eles foram conhecedores da responsabilidade que tinham. Né? O anjo disse, olha, o menino que está no ventre da mulher, ele está lá como a obra do Espírito Santo. Ele tem uma missão, ele vai libertar o povo de Israel dos seus pecados. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Ele é o rei prometido. Então, em que aspecto essa família é normal? E ainda pense aqui comigo que Jesus ele foi perfeito em todos os estágios do seu desenvolvimento. A gente vai ver um pequeno comentário sobre isso. Ele foi perfeito em todos os estágios do seu desenvolvimento. Ele não tinha natureza pecaminosa. Então, como é que esta família ela é normal? Em que aspecto, não é? Então você pode entender que essa família era normal no aspecto de que José, de que Maria, de que os irmãos de Jesus, embora convivessem com Jesus, eram pessoas de carne e osso, sujeitas às mesmas paixões, os mesmos erros, os mesmos desejos que nós. Porém, mesmo sendo pessoas de carne e osso, você vai ver que Maria e José eram distintos em qualidades espirituais e morais. Então, falando sobre a família de Jesus, comecemos por Maria, a mãe de nosso Senhor. Veja que Maria, ela foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Foi uma missão singular e única na história das mulheres em todos os tempos. Ela recebeu a missão de ser mãe de Jesus. Em seu ventre, ela acolheu sob a graça do Espírito Santo, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade perdida.
O anjo encarregado, você vê isso em Lucas, capítulo de número 1, versículo 26. O anjo encarregado de levar as novas a Maria, ele não foi enviado a Roma, que era a sede do poder político. Ele não foi enviado a Jerusalém, a sede do poder religioso. Ele não é enviado ao palácio para falar com os poderosos, para com os ricos daquela época, mas ele é enviado a uma jovem pobre, noiva de um homem pobre, numa cidade pobre, marcada pelo desprezo. O William Hendrickson, comentando esse episódio, ele diz o seguinte com razão, que o ventre que guardará o maior de todos os tesouros não é o de uma princesa, mas de uma virgem comprometida a casar-se com um carpinteiro da aldeia de Nazaré, um pequeno vilarejo da Galileia, considerado por alguns com desdém. Então, os olhos de Deus varreram a terra, os palácios, as grandes cidades, e achou uma virgem lá em Nazaré. Por isso que o texto chama Maria de agraciada. Ela recebe esse favor indescritível de Deus. Não é que Maria tem o poder de conceder graça, mas que ela foi agraciada pela bondade de Deus. E sobre Maria, nós podemos aqui destacar algumas verdades. Primeira verdade, agora no aspecto apologético, não é? Maria, ela não é redentora. Nos ensinos do Novo Testamento não existe nenhuma base para considerar Maria redentora dos homens. Então ela não é redentora, ela não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é Jesus. Maria, ela não é mediadora. Não se pode negar a honra e os privilégios que Deus concedeu a Maria de Nazaré. Não dá para negar que Maria realmente é bendita entre as mulheres. Não dá para negar isso. Que Maria realmente é uma mulher diferenciada pelo privilégio que recebeu da parte de Deus. Mas nós não devemos render culto ou adoração a ela. Jesus disse lá em Mateus 4:10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Portanto, Maria, ela não é mediadora, ela não é intercessora, ela não tem autoridade suprema e ela não foi arrebatada aos céus. Ela morreu como os apóstolos, ela morreu como as demais pessoas e aguarda a bem-aventurada esperança da ressurreição. Então, o que é que a gente pode aqui de positivo falar a respeito de Maria? Ela era uma mulher de qualidades admiráveis. Você vê Lucas, capítulo de número 38, ela diz o seguinte: disse então Maria, mesmo em face de toda oposição que ela sofreria por abraçar o plano de Deus, uma virgem aparecer grávida e dizer que o filho é do Espírito Santo, quem era que ia acreditar? Até mesmo José, quando soube disto, intentou deixá-la secretamente. Então, quem é que ia acreditar? Ela aceitou o projeto de Deus, mesmo que isso lhe custasse caro. O versículo 38 diz: disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu aceito viver a tua vontade, Deus, mesmo que isso me traga consequências. Mesmo que isso me gere privações, me gere adversidades, eu prefiro viver a tua vontade. Maria era serva, Maria era humilde, Maria sabia adorar, Maria era uma mulher de família, ela era recatada, ela era temente e ela era obediente. Então, a gente constrói aqui uma imagem, uma figura das virtudes morais e espirituais da mãe de Jesus. Aí, progredindo em nosso desenvolvimento a respeito da família de Jesus, nós chegamos em José, o pai adotivo de nosso Senhor. Ou como alguns dizem, o pai legal de Jesus. Então, o guardião legal de Jesus. E a gente, quando pensa em José, inevitavelmente vem uma pergunta assim na mente. Você entregaria a criação e a educação do seu filho a uma pessoa que não fosse de sua confiança? Tá aqui a criança, cuide dela e a eduque. Você faria isso com uma pessoa que não é da sua confiança? Você vê, meus irmãos, que a resposta é um claro que não. Mas você percebe que José era conhecido lá no céu. O céu conhecia José. E José tinha um bom testemunho diante de Deus.
ao ponto de ser escolhido para ser o pai guardião de Jesus, o Cristo. José é um homem de qualidades admiráveis. Ele não é mencionado no Evangelho de Marcos, ele é apenas aludido, assim como de forma muito simplória, no Evangelho de João, mas ele aparece aqui no Evangelho de Mateus, e as poucas informações que temos a seu respeito são suficientes para saber que ele foi um homem de fé e bom caráter, e um marido amoroso, além de ser um pai exemplar. Ele foi um marido amoroso e um pai exemplar. Olha as qualidades de José. A Bíblia diz em Mateus 1,19 que ele era justo. Justo é aquele que é avaliado segundo os padrões de retidão e não é achado em falta. Diz-se daquele que é honesto, íntegro, respeitável. José era justo. José era um homem de fé e maturidade espiritual. Ele recebeu uma revelação de Deus e ele soube distinguir o que é um sonho de barriga cheia e o que é um sonho vindo da parte de Deus. Ele era sensível. Ele era sensível à voz de Deus. José, ele foi um esposo amoroso. Ele amava Maria. Mesmo em face de uma possível traição, Maria disse, eu estou grávida aqui e foi o Espírito Santo. Foi mesmo, tá bom. José podia expor Maria à vergonha. Fui traído. Veja, desposei esta mulher e ela me traiu, agora está grávida. Mas ele tentou deixá-la secretamente no intuito de assumir a culpa pelo erro. Pelo menos é o que eu penso vendo essa situação. Ele não queria expor Maria à vergonha. Ele queria fugir secretamente. Né? Aí alguém poderia dizer, tá vendo aí, engravidou a jovem e agora fugiu, deixando-a desamparada. Mas ele mesmo em meio a esse planejamento de fugir, ele demonstra todo o amor que tinha por Maria, não expondo-a à vergonha. Depois de ser orientado pelo anjo e receber ali um esclarecimento de que a criança não era fruto de uma relação pecaminosa, mas fruto de uma obra do Espírito, ele decide casar-se com Maria. E ele respeita o tempo de nascimento da criança. Ele não tem relações conjugais com Maria até que a criança nascesse. Você vê que José era um homem extraordinário. Ele foi um pai dedicado. No relato que nós temos de Mateus e Lucas, nós vemos José levando Jesus no templo. Nós vemos José fugindo para o Egito a fim de proteger a criança das mãos de Herodes. Nós vemos José levando Jesus para as festividades no templo. Ele foi um pai muito dedicado, um pai presente na vida da criança. E ele foi tão presente ao ponto de ensinar sua profissão a Jesus. Então ele foi um pai dedicado. Os historiadores acreditam que José morre nesse espaço dos 12 anos aos 30 anos de Jesus. Porque quando Jesus aparece novamente nas Escrituras, José não é mais mencionado. Lá na festa de Caná da Galileia, você vê que só aparece lá Jesus, seus irmãos e Maria. Nessa época, José provavelmente já tinha morrido. Quando Jesus está sendo crucificado, José não aparece. E Jesus entrega sua mãe aos cuidados de João. Se José fosse vivo, isso não teria necessidade. Então nós supomos que José já tinha morrido nesta época, mas percebemos que ele foi um homem extraordinário. Nós temos ainda aqui, falando sobre a família do Nosso Senhor, os seus meios-irmãos. Presta atenção aqui. Os meio-irmãos de Jesus, meio-irmãos porque eles são irmãos apenas por parte de Maria, não é? Mas eles são filhos de José e Maria. Quem são os irmãos de Jesus? Marcos os cita, ou os chama pelo nome. Ele diz o seguinte, 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Então, Jesus teve 4 irmãos e mais, ou pelo texto que dá a entender, mais de uma irmã.
Ele teve, irmãos, alguém vai dizer que era primo, que era alguma coisa? Você pode conferir isso aqui no subsídio, depois da conclusão. Deixei um apêndice aí embaixo para você tirar as suas conclusões e ver alguns argumentos a favor de que essas pessoas aqui não eram primos de Jesus e nem filhos de outro relacionamento de José com outra mulher. Não, isso é bobagem, é gente que tenta provar a perpetuidade da virgindade de Maria. E a gente não crê nisso à luz do relato bíblico. Mas o que nós sabemos a respeito dos irmãos de Jesus é que eles aqui aparecem sempre em companhia da mãe, Mateus capítulo 13, 55, Marcos 6 e 3, aliás, temos aqui ainda Mateus 12, 47 ao 50, Marcos 3, 31 a 35, Lucas 8, 19 ao 21. Eles foram para Cafarnaum, no princípio da vida pública de Jesus, João 12 e 12, mas a gente toma nota que eles eram incrédulos. Eles pensavam que Jesus, estava fora de si. E a gente vê isso em João capítulo 7, versículo 4 e 5. Depois da ressurreição, foi que eles vieram a crer no Senhor. E aí eles aparecem com os discípulos em Atos 1,14. E mais tarde, seus nomes aparecem na lista de obreiros cristãos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Um dos irmãos mais proeminentes de Jesus é Tiago, que se tornou um líder. Tiago não um apóstolo, mas Tiago, irmão do Senhor, que se tornou um líder importante quando eu digo apóstolo, um dos 12, né? Se tornou um líder importante, esse irmão do nosso Senhor, em Jerusalém, e também foi autor de uma epístola que nós temos aqui no Novo Testamento. Essa epístola que nós temos aqui de Tiago, ela foi escrita, esse Tiago aqui é um meio-irmão do nosso Senhor Jesus. Então, a gente tem aqui uma visão panorâmica da família de nosso Senhor, e agora a gente pode partir com mais propriedade e fundamento para o tópico de número 2, que diz o modo de criação de Jesus. A lição, ela vai focar nas faixas etárias do desenvolvimento de Jesus. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, chegou à vida adulta. Eu quero seguir aqui um caminho diferente, mostrando que o lar onde Jesus foi criado, onde ele cresceu e se desenvolveu, onde ele passou pela infância, adolescência, juventude e chegou à vida adulta, foi um lar amoroso. Que fique bem claro que tudo que levantaremos aqui neste subponto é fruto de uma reflexão teológica, mas uma reflexão teológica segura. Nós podemos afirmar com muita segurança que o lar onde Jesus nasceu e cresceu foi um ambiente de amor, um ambiente de cuidado, de proteção e de temor ao Senhor. Como é que nós podemos afirmar isso? Baseando-nos nas informações bíblicas que temos a respeito de José e de Maria. Portanto, nós constatamos que, em primeiro lugar, José e Maria foram pais protetores e cuidadosos, eram pais obedientes e sensíveis à voz de Deus e eram conhecedores e cumpridores da lei do Senhor. Então, dentro de um lar onde esses princípios, onde esses exemplos são seguidos, são observados, o lar só pode ser um lar de paz e harmonia, um lar de amor. Desse modo, levando em consideração tudo que já foi abordado anteriormente sobre a família de Jesus, nós pretendemos aqui destacar algumas lições importantes para os pais da atualidade. Aqui nós faremos mais ou menos uma contextualização e uma aplicação. Preste atenção, em primeiro lugar, antes de cuidar da espiritualidade dos filhos, os pais devem estar atentos para o próprio testemunho. Os pais também devem cuidar de sua situação espiritual. Jesus cresceu em um lar onde seu pai adotivo e sua mãe eram pessoas espirituais. Maria era uma mulher espiritual. José era um homem espiritual. Um homem que tinha bom testemunho diante de Deus. E veja a influência positiva de um pai crente dentro do lar. O filho não vai ver o pai mentindo, o filho não vai ver o pai em comportamento hipócrita, o filho não vai ver o pai bebendo, o filho não vai ver o pai nas drogas. Não! O filho terá um bom exemplo, uma boa influência dentro do lar. Em segundo lugar, para se ter sucesso na educação dos filhos conforme a vontade de Deus, os pais devem ser conhecedores das Escrituras. E eu acrescento aqui, que os pais não devem ser só conhecedores, devem ser também praticantes. O exemplo, o ato de José levar Jesus para o templo, ele conhecia
a lei de Moisés, que era a revelação de Deus para o seu povo. Ele não só conhecia, mas ele vivia isso ali, ele praticava isso ali. Então preste atenção. Para você ter uma família saudável, você não precisa só conhecer, só ler as Escrituras. Você precisa ser praticante do que está aqui escrito. Você precisa colocar em prática as orientações divinas para o bom andamento do seu lar, para a boa educação, criação dos seus filhos. José e Maria fizeram isso. E são exemplo para nós. Em terceiro lugar, o relacionamento dos pais com o Senhor e a sua devoção e prática espiritual influenciam diretamente e indiretamente os seus próprios filhos. Então, preste atenção, dentro de um lar, quando teu filho e tua filha sempre te vê debruçado na leitura da Bíblia de manhã, orando, sendo amável com a esposa, ou a esposa sendo amável com o esposo. Quando os filhos veem esse bom exemplo de devoção e de piedade, eles são influenciados de forma positiva. O lar onde Jesus cresceu foi um lar assim, um lar de pessoas crentes. Por isso ele recebeu boa influência de seus pais, inclusive seus irmãos também. Nós temos aqui ainda mais um subponto dentro desse tópico 2, que é uma educação exemplar. E aqui eu queria ser mais específico em algumas coisas que já abordei aqui. Não temos informações bíblicas específicas que nos mostrem o relacionamento de José e Maria com os seus demais filhos. Já que a gente está falando aqui sobre criando filhos saudáveis, a gente não tem assim textos que mostrem como José e Maria criaram Judas, Tiago, José e as irmãs de Jesus. Não temos textos assim. Mas, levando em consideração o cuidado que eles tiveram com Jesus, podemos tomá-los, José e Maria, podemos tomá-los como pais exemplares na criação dos filhos. E vejamos alguns pontos aqui para elevarmos esse casal ao ponto de serem exemplos para nós. Em primeiro lugar, José e Maria educaram Jesus de acordo com a lei de Moisés, que era a revelação de Deus para o povo de Israel. Olha como eles foram obedientes. Lucas capítulo 2, versículo 22 e 23. Eles não só conheciam, mas também praticavam, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então eles eram obedientes à lei. Eles educaram Jesus conforme a lei de Moisés, educaram com palavra e com exemplo. José e Maria cumpriram os ritos e as prescrições da lei, como, por exemplo, circuncisão, purificação, apresentação e oferta do primogênito. Em terceiro lugar, José e Maria celebraram as festas religiosas, como a Páscoa, que recordava a libertação do Egito e da aliança com Deus. A Bíblia diz em Lucas 2, 41 e 42, todos os anos. Então, o que é que a gente entende aqui? Que José e Maria tinham uma constância espiritual. Eles não eram crentes domingueiros, né? Ou aqueles crentes de temporada que uma hora crente e uma hora no mundo. Não, todos os anos. Todos, constância. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Por que eles não iam toda semana? Porque a festa da Páscoa acontecia uma vez por ano. Então, todos os anos, eles iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando se completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Eles guardavam os bons costumes. Por fim, José e Maria ensinaram Jesus a respeitar e a amar a Deus e ao próximo conforme os mandamentos. De onde é que você tirou isso, irmão Murilo? Eu faço uma suposição de Lucas 2,42. Aliás, Lucas 2,52. Ele crescia em graça para com Deus e para com os homens. Então ele crescia, ele crescia de forma espiritual e de forma social por meio do ensinamento de seus pais também. Ensinando a ler, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, nós entendemos
que José e Maria foram zelosos no cuidado e na educação de seus filhos, não só de Jesus, mas de seus filhos. Eles se preocuparam com o desenvolvimento deles em todas as áreas importantes da vida. E é o que nós veremos aqui, quais são essas áreas importantes da vida. Abordamos esse ponto aqui já de forma muito rápida no nosso texto áureo, mas aqui desceremos a considerações mais específicas. Tópico de número 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Quais foram as áreas que Jesus cresceu? Primeiro, o texto vai nos dizer que ele cresceu em estatura, e algumas traduções trazem estatura corporal. Aqui fala a respeito do crescimento biológico. Os anos iam passando, Jesus ia aumentando de idade, seu corpo ia se desenvolvendo. O crescimento físico ele é natural, a não ser que a criança tenha alguma enfermidade. Então, Jesus passou por todas as etapas da existência do desenvolvimento humano. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele chegou à vida adulta. Então, meus irmãos, em segundo lugar, Jesus cresceu em sabedoria. A sabedoria é o conhecimento correto e bom colocado em prática. A sabedoria, como sendo o conhecimento colocado em prática, ela advém através da obediência. Diferente do crescimento físico, a sabedoria não é algo que acontece naturalmente. É necessário buscar, é necessário diligência, influência e tutores. Veja, como é que Jesus cresceu em sabedoria? Quais os recursos externos que ele teve para se desenvolver nessa área? Ele teve os seus pais, ele teve as escrituras sagradas, ele teve uma vida de oração, ele teve todos esses recursos à sua disposição para crescer em sabedoria, para amadurecer de forma saudável. Então ele cresceu em sabedoria. Seus pais estiveram presentes nesse crescimento, o incentivando. Em terceiro lugar, Jesus crescia em graça para com Deus. Como é que Jesus, sendo perfeito, sendo Deus, e não tendo natureza pecaminosa, ele cresceu em graça? Bem, eu achei um comentário que achei necessário trazê-lo aqui. Preste atenção. O fato de ele ter avançado no favor de Deus, ou ter crescido em graça, indica claramente que houve um crescimento moral e espiritual. Como é que Jesus cresceu moral e espiritual se ele não tinha natureza pecaminosa? Em cada estágio, ele era perfeito para aquele estágio. Mas a perfeição de uma criança é inferior à perfeição de um homem. É a diferença entre inocência perfeita e santidade perfeita. Olha que comentário preciso. Vou ler novamente. O fato de ele ter avançado no favor de Deus indica claramente que houve crescimento moral e espiritual em cada estágio, seja a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, ele foi perfeito para aquele estágio. Mas a perfeição de uma criança é inferior à perfeição de um homem. É a diferença entre inocência perfeita e santidade perfeita. Jesus cresceu em graça para com Deus e também cresceu em graça diante dos homens. Afinal, de agora em diante, o rapaz de 12 anos mantinha cada vez mais contato social. Glória a Deus. E aqui eu quero fazer algumas observações. Os pais, eles devem se preocupar com o desenvolvimento de seus filhos em todas as áreas importantes da vida. E preste atenção nessas advertências aqui. Em primeiro lugar, quando os filhos não crescem em sabedoria, eles se tornam especialistas no inútil. Há pais que não se importam com o crescimento intelectual de seus filhos e, portanto, as crianças crescem atrofiadas na área do saber que é relevante. Como assim, irmão Murilo? Tem pai que não está nem aí. Entrega o filho aos games, ao celular. É o celular quem educa, é o YouTube quem educa. O pai não está nem aí. Aí o filho cresce sabendo de futebol, cresce sabendo do que aconteceu na série tal, série B, não sei o que, nos filmes. Cresce sabendo, mas é um conhecimento inútil. Ele não cresce no saber relevante. Então, muitos pais negligenciam a educação dos filhos.
o seu crescimento em sabedoria. Mas aqui há outros poréns aqui. Em segundo lugar, quando os filhos não crescem espiritualmente, mesmo crescendo em sabedoria, eles têm a tendência de serem desonestos, orgulhosos e carnais. Tem pais que se preocupam, é o completo oposto, né? Se preocupam muito com o crescimento, com a formação acadêmica do menino. Tem que fazer medicina, é engenharia, é direito, e se preocupa com isso, se desgasta por isso, e trabalha para isso, mas esquece do espiritual. Aí o menino cresce em sabedoria, mas não cresce em vida com Deus. E o pai deve se preocupar com a alma da criança, com o espírito da criança, para que ela cresça também em intimidade com Deus. Mais um porém que eu coloquei aqui. Quando os filhos não crescem em graça para com os homens, tem a grande tendência, né, de serem depressivos, solitários e infelizes. A pessoa cresce retraída, sem contato social, sem amizades verdadeiras. O pai deve prestar atenção, supervisionar a criança. Os pais devem ser tutores. Casa dos pais é escola. Os pais devem ser tutores de seus filhos, supervisores, para que haja um bom desenvolvimento na vida dele, em todas as áreas que são importantes. Como é que o pai consegue fazer isso? Obedecendo, conhecendo, obedecendo e praticando a palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, a família ela é uma instituição divina, criada por Deus para a glória dele e o bem-estar dos seres humanos. Esse é o lugar, a família, né? Preste atenção, a família é o lugar onde aprendemos valores morais, espirituais e sociais que nos orientam na vida. É dentro da família que nós crescemos nestas coisas aqui, não é lá fora, não é na escola, não é o Estado, é a família, são os pais, é nesse contexto familiar onde recebemos formação moral, espiritual e social. É também a família, é o espaço onde experimentamos o amor, a comunhão, a proteção e o cuidado de Deus e o cuidado de uns para com os outros. Família deve ser esse ambiente de segurança e de amor. Por isso a família deve ser preservada, honrada e edificada segundo os princípios da palavra de Deus. Eu espero que estes tópicos e subtópicos tenham aberto a sua mente para tudo aquilo que pode ser falado na escola dominical. Eu te desejo um ótimo final de semana, uma ótima aula e não se esqueça, abra a jaula.